Olá, bem-vindos à terceira edição do programa Magistratura e Sociedade, iniciativa da Escola Superior da Magistratura com o objetivo de inserir os magistrados nas ciências sociais e humanas, como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Para este encontro, recebemos a professora pós-doutora Liliane Capilé Charbel Novaes. A nossa convidada possui mestrado e doutorado em Serviço Social e pós-doutorado em História. É professora associada da Universidade Federal de Mato Grosso, no Departamento de Serviço Social e no Programa de Pós-Graduação em Política Social. É professora permanente no Programa de Pós-Graduação em Política Social e também no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Mato Grosso. Seja bem-vinda, professora Liliane. Obrigada, doutor Gonçalo. Obrigada. Bom, depois dessa apresentação, vou me apresentar um pouco, então. Eu sou mato-grossense, de Mato Grosso, ainda brinco com essa história. Eu nasci quando era um estado só, então depois dividiram por conta deles, eu não tenho culpa. Até brinquei lá na Assembleia que eu nunca recebo um título de cidadã mato-grossense, porque eles entendem que eu sou mato-grossense, nascida aqui. E aí, falei, não, agora dividi o estado, não sou mais. Então, eu estou em Cuiabá há muitos anos, né, formei uma família aqui, vim com a minha mãe e meu irmão. Minha mãe veio tomar conta do Jornal Diário de Cuiabá, junto com a minha tia Iris, depois que ela ficou viúva, isso há muitas décadas atrás. E desde então, estamos aqui, tenho 2 filhos, uma neta, e um casamento de 40 anos, e sou cuiabana e mato-grossense. As duas. Maravilha, professora. Eu fui articulista diário de Cuiabá durante muitos anos. Hoje eu sou articulista do jornal A Gazeta. Mas, olha só, seja bem-vinda em nosso espaço aqui, criado pela SMAG de Mato Grosso. Também está conosco o desembargador Marcos Machado, diretor da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. Seja bem-vindo, desembargador. Obrigado, doutor Gonçalo. Um prazer enorme de estar participando da terceira edição, Magistratura e Sociedade. Uma das professoras que marcaram a minha história no conhecimento, na pesquisa. Se eu sei algo de Estado, sociedade, poder político, terceiro setor, filantropia, entre outras categorias, eu devo à professora Liliane Capilé Charbel. E eu tenho certeza, porque ela é pesquisadora, seja da magistratura, mas em especial do Ministério Público, do sistema de justiça como um todo. Você pode apertá-la, você pode buscar aí, extrair, porque ela tem muito domínio, criticidade, dentro de um pensamento social que ela tão bem domina. Muito obrigado por poder estar com vocês. Professora, nesse nosso diálogo não tem como lembrarmos da data do dia 15 de setembro passado, que se comemorou o Dia Internacional da Democracia. Sim. A data foi instituída com o objetivo de realçar a necessidade de promover a democratização, o desenvolvimento e o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais, segundo a ONU, Organização das Nações Unidas. Qual o significado disso para os países como o Brasil, que parece viver um momento político singular? Doutor Gonçalo, vou pedir licença para ser um pouco professora, é força do hábito, então vou ter que citar alguns autores para discorrer sobre esse tema. Primeiro, eu quero agradecer o convite, eu estou muito feliz de estar aqui, poder dialogar. Achei a ideia da magistratura e sociedade muito boa mesmo. Todas as áreas deviam dialogar, né? Então, todas as áreas entre si, acho esse diálogo tão importante. A minha convivência com o desembargador Marcos Machado, que é meu amigo hoje, me trouxe tantas questões que eu nunca tinha tentado. Eu acho que essa troca entre as ciências é muito importante. E, assim, essa comemoração do dia 15 de setembro, do Dia da Democracia, é especialmente importante nesse momento. Primeiro porque nós compreendemos muito rasamente a democracia como
um sistema de voto, há uma confusão com sufrágio, como se só o sufrágio fosse a democracia, quando a gente conhece a democracia como um sistema bem maior que isso, né? Então, tem um professor meu, do doutorado, professor Carlos Elcio Coutinho, ele tem uma proposta muito interessante sobre democracia. Vários autores trabalham, mas ele, que é um estudioso de Rousseau, ele tem uma proposição que a democracia é a capacidade de todos de se apropriar dos bens socialmente criados, diferente da cidadania, que é a capacidade de alguns. Então, com esse conceito mais alargado de cidadania, a gente vê que de cidadania e de democracia, né, que é o que nós perseguimos, né? Então, assim, essa democracia, ela ainda não está concluída, ela ainda precisa ser conquistada, né, como capacidade de todos se apropriar dos bens socialmente criados, porque nós temos uma democracia que alguns são cidadãos e outros não são, então nós não temos uma democracia plena, nós temos uma democracia incompleta ainda, né? Então, a proposta da modernidade, do Estado moderno, ainda não se concretizou, porque nós não conseguimos concretizar a democracia. Então, ter um dia para trabalhar, para a gente relembrar, para falar, para comemorar e para lutar pela democracia, ainda é muito importante e necessário, né? Existiria um inimigo interno dessa consolidação democrática nos países, especialmente nos países periféricos, em termos de sociedade, em termos de ciências sociais? Doutor Gonçalo, não chega a ser um inimigo interno, porque a democracia, assim como todos os direitos, ela não é dada de uma vez para sempre. Então, ela sofre refluxos, ela avança. E nós temos visto que a democracia tem sofrido um refluxo no mundo ocidental, né? Não só, por exemplo, nas questões mais escandalosas, assim, que a gente vê, a volta do Talibã, mas, assim, de modo geral, as democracias têm tido um refluxo no mundo inteiro, um refluxo no sentido de não inserir, de não acolher a todos os cidadãos. Então, essa questão que nós estamos vivendo nos últimos anos, o processo migratório, ele tem abalado fortemente as democracias no mundo ocidental. Então, nós não temos um inimigo interno, nós temos várias situações que nos colocam esse desafio, né? Então... Seria o caso, e aí vou usar um termo, professora Liliana, um termo bastante talvez pesado, mas a necropolítica, enquanto ação e projeto das elites através do Estado, não está desvinculada, penso eu, das relações de produção. A soberania pode ter como projeto central uma instrumentalização, e quando se diz soberania como princípio argumentativo, como retórica discursiva. E essa retórica pode instrumentalizar de alguma forma, generalizando, né, a existência humana. Como lidar com isso? Instrumento de retórica discursiva como forma, inclusive, de instrumentalizar e generalizar a existência humana. Como a senhora vê essa questão? Doutor Gonçalo, eu acho problemática essa categoria da necropolítica, porque, em princípio, ela está dentro da proposta do neoliberalismo. Então, ela se configura mais agressiva, mais impiedosa em países, vamos dizer assim, em desenvolvimento, mas, assim, ela não se coloca sozinha. Então, não há, em nenhum país do mundo, uma proposta de necropolítica. A necropolítica, ela vem junto para atender ao propósito do neoliberalismo. Então, assim, eu tenho, inclusive, medo da gente tergiversar, em vez de falar realmente do que acontece, que é a questão econômica, que é o sistema capitalista que engendra todas essas ramificações, dentre elas a necropolítica, né? Então, eu acho que, assim, há uma narrativa, há toda uma construção de desmonte de direitos e aí de fragilização da democracia, mas ela é parte de um sistema econômico corroído. Então, um sistema econômico
cruel, que está acabando com o planeta, com a vida das pessoas, e naturalizando essa questão do nós e eles, essa questão do nós pessoas e outros não pessoas. Então, acho que assim, a necropolítica, ela entra como vamos dizer assim, um sintoma disso que já vem aí, né? Então, assim, nós estamos vivendo toda essa questão da diminuição da compreensão dos direitos humanos a cada dia, né? Então, essa é uma questão muito importante que eu acho que a gente precisa retomar, sabe? Essa discussão dos direitos humanos de modo geral, direitos humanos como direitos ambientais, como direitos civis, como os direitos políticos, como os direitos sociais. Então, quando a gente desvia dessa discussão, é que a gente entra nessa outra narrativa, que ainda não está ganhando, na minha percepção, tá? Eu acho que ainda estamos disputando, vamos dizer assim, estamos disputando esse espaço. Tanto que, assim, ninguém, em nenhum lugar, se diz claramente sou contra os direitos humanos, pelo menos eu não ouvi ainda. A não ser, assim, uma discussão mais rasa, assim, mas seriamente não conheço. Aproveitando um gancho naquela assertiva da senhora, no sentido que há vários inimigos, na verdade, na consolidação democrática dos Estados, tem uma passagem de Gessé Souza que ele diz o seguinte: a construção de uma elite toda poderosa que habitaria o Estado só existe, na realidade, para que não vejamos a elite real. Então, eu gostaria que a senhora comentasse essa afirmação, especialmente no que concerne essa última colocação, fundada em direitos humanos. É possível, dada uma elite real, né, a pressuposição de que realmente estamos avançando nos direitos humanos? Não, avançando não estamos, doutor Gonçalo, avançando não estamos, mas também não perdemos tudo ainda. Eu gosto muito dessa proposição do Gessé Souza, acho que ele tem algumas sacadas teóricas muito interessantes, mas nem todas. Vou te dizer por quê. É claro que, quando eu estou falando de neoliberalismo, eu estou dizendo de uma elite que não dialoga, que a gente não sabe quem é. Nós temos uma fachada de Estado, nós temos uma fachada do setor produtivo, que nós achamos que dialogamos com a elite mesmo, a elite econômica, o 1%, os Faria Limers, como dizem, né? Então, essa elite que a gente não dialoga quem dá as cartas mesmo. Acho que ele está correto, a gente dialoga com outros que não são a elite, que colocam prepostos à frente de instituições e do Estado, mas a elite, de verdade, a gente não dialoga. Mas aí vale um parêntese, eu acho que a gente precisa compreender a formação social e econômica brasileira, até para compreender quem é essa elite que manda. Então, assim, nós temos uma elite, para usar um termo do Fernando Henrique, injusta, né? Então, assim, uma elite que ela é letrada, ela é culta, mas ela é extremamente predadora. Então, predadora no sentido de que não tem interesse que a gente tenha um Estado, um Brasil, um país melhor. Por exemplo, essa elite que segura bravamente a reforma agrária. Quando os países capitalistas fizeram reforma agrária a seu tempo, e que é muito bom para o país, porque você muda o formato, né? O formato do sistema capitalista que nós temos. Então, essa elite, ela é injusta e maldosa nesse sentido, porque a gente não sai desse sistema, por exemplo, de grandes propriedades, de monoculturas. Então, essa elite que a gente não vê, esses mais ricos, a gente não vê, a gente não dialoga, então, quando a gente quer achar um culpado, o culpado é o executivo, é o legislativo, é o próprio judiciário, mas não é uma elite que está por trás mexendo os pauzinhos. Então, eu dei o exemplo da reforma agrária, mas tem muitos outros exemplos que essa elite escolheu assim e toca, né? Então,
Então, a gente tem um desprezo total por essas questões que afetam o grosso da população, né? A maioria da população. E nós vemos, assim, todos os privilégios, e que não são colocados como privilégios, na mão de muito poucos, que é essa elite que o Gessé Souza diz que está por trás mexendo os pauzinhos, e que eu concordo com ele. Isso, assim como ele diz que o problema central do Brasil, né, é o problema do poder e a questão da legitimidade deste poder, já que ninguém obedece sem razão, uma expressão do Gessé Souza. Mas os donos do poder, em Raimundo Faoro, quem, para ele, detém o poder real no Brasil? Seria um estamento burocrático. E esse estamento burocrático, ele exerce e organiza o poder no Brasil. A senhora concorda? Concordo. Só que o Faoro, ele deixa algumas questões de fora na discussão dele dos donos do poder. E olha quem sou eu, né? Uma ilustre desconhecida para fazer uma crítica ao Faoro. Mas, enfim, acho que, assim, tem uma questão de uma relação, e usando aqui, uma relação capital-trabalho, porque chama assim mesmo, né? Então, as pessoas têm um pouco de medo dessa fala, assim, mais marxista escancarada, mas usando o método de análise, que eu acho que ainda é o método que explica melhor. Nós temos um estamento burocrático, mas esse estamento burocrático, ele não é autônomo, ele cumpre ordens, e diretrizes. Então, e diretrizes muito bem colocadas, nós não temos dúvidas dessas diretrizes. Então, assim, a gente tem isso em termos globais, em termos locais, essas diretrizes do grande capital, mas o grande capital mesmo, que coloca as suas prioridades, a sua direção, né? Tá certo. O Bresser Pereira, economista, sintetizou Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, da seguinte forma: um livro radicalmente contrário ao racismo, mas legitimador da escravidão. E do racismo, né? Exatamente. É um livro que ajudou a definir a identidade nacional, de certa forma, né? Apesar dessa legitimação. A descrição, professora Liliane, da sociedade colonial feita por Freire expôs o contexto de origem dos antagonismos que compõem a ordem social no Brasil na atualidade, ou seja, Freire é atual, aqueles antagonismos que ele já previu lá expõem os mesmos antagonismos atualmente na sociedade? Muito atual. Acho que, assim, Gilberto Freire, com todo o dandismo dele, com toda a forma, porque ele era um chique, né? Uma pessoa letrada, inteligente, conseguiu compreender. Acho que ele não avança quando ele naturaliza algumas formas de racismo, né? Então, mas ele compreendeu que a sociedade era assim. Esse foi o grande ganho, né, do Casa Grande Senzala. Mas eu acho que para a gente compreender o Casa Grande Senzala, doutor Gonçalo, é muito importante o Sérgio Buarque de Holanda, porque eu acho que, assim, a cordialidade do brasileiro, né? A cordialidade do brasileiro, eu acho que é o casamento perfeito. Tem que ler junto, Casa Grande Senzala e O Homem Cordial do Sérgio Buarque, porque ele vai fechar. O Freire, ele vai tratar de uma estrutura rural, né? Ele vai tratar do chão mesmo, do chão rural, de como que essas relações se davam. Mas o Sérgio Buarque, ele vai colocar escancarado, olha, nós gostamos da diferença. Então, o brasileiro é cordial porque de coração, a gente quer fazer caridade, mas nós não queremos viver entre iguais. Que é um pouco, essa dica veio do Freire para ele. Então, assim, que nós não gostamos de direitos, nós gostamos de diferença, a gente gosta de caridade. Então, o brasileiro é cordial, não é porque ele é educado, amável, não. Ele é cordial porque ele gosta de tratar as coisas pelo coração, não pelo direito do outro. E eu acho que esses dois autores, eles dão uma dimensão de uma questão da sociedade brasileira que até hoje essa estrutura se mantém. Nós não nos indignamos com as coisas.
Então, assim, tem uma pessoa caída na rua, a gente não para, a gente não faz nada. Por quê? Porque não é considerado um concidadão. Então, imagina que na Dinamarca alguém vai estar caído na rua e ninguém vai fazer nada. Imagina que na Alemanha uma coisa dessa vai acontecer. Por quê? Porque os cidadãos vão falar, escuta, Estado, atenda aqui essa pessoa, eu pago imposto e ele é um igual a mim. Nós somos cidadãos desse país. Então, nós não, nós naturalizamos. Então, eu estou dando um exemplo, dentre tantos outros, nós naturalizamos meninos de rua, nós naturalizamos empregados domésticos sem direitos, nós naturalizamos inúmeras situações em nome de uma sociedade cordial, né, cordata, né, uma sociedade que não é cordial, na verdade. Na verdade, é uma sociedade altamente escravagista. Então, em todos os sentidos, a gente repete essas relações até hoje, e nós não conseguimos compreender o outro como igual. Então, um princípio dos direitos humanos é a igualdade. Nós não conseguimos de jeito nenhum ver o outro como igual. E depois eu quero falar do rebatimento disso na questão jurídica, tá? Mas eu acho que, assim, é importante, mas hoje nós temos, assim, vou usar um termo que está na moda, virou a chave, né? Acho que a gente tem uma literatura muito importante para colocar o que foi o regime de escravidão no Brasil e o que é o rebatimento até hoje. Então, esses clássicos, eles são importantes, mas tem muita coisa nova que a gente não dá mais para compreender a sociedade brasileira na igualdade, porque ela não existe. É uma igualdade não material, né, professora? Meramente formal. Meramente formal. E já chegamos nos argumentos jurídicos, mas veja bem, o Gessé Souza usa uma fórmula de vencer paradigmas envelhecidos. São os velhos paradigmas, né, que precisam ser superados para uma melhor apreensão, para um melhor conhecimento. Como esses exemplos que a senhora citou agora. Quais seriam, ou qual seria o paradigma envelhecido a ser superado pela ciência social na atualidade? Não sei se é pela ciência social, mas se é pela sociedade. Eu acho que o paradigma que as ciências sociais, elas têm voltado a uma vou usar com muito cuidado essa palavra, mas eu acho que retrocede na questão crítica e vai ver mais as questões de forma, mais durkheimiana. Então, assim, eu acho que esse é um dado nas ciências sociais. Agora, eu acho que a sociedade, o grande desafio é superar isso. Eu não sei se nós vamos conseguir, acho que é difícil, acho que nós temos um tempo ainda difícil pela frente, mas a gente precisa compreender essa sociedade como una, como igual. Enquanto a gente não compreender isso, vai ficar difícil a discussão, bem difícil mesmo. Será que isso também não é um óbice, né, a ser enfrentado, dada a teoria da modernização, aquela em que se copia, né, modelos, talvez teóricos, dos países menos periféricos, em especial, por exemplo, o protestantismo individualista americano, como se fosse um paradigma insuperável para a constituição de uma sociedade rica e democrática. Será que a superação dessa teoria da modernização não seria um elemento central para as ciências sociais hoje? Seria, sim, mas eu acho que tem outros elementos aí também, doutor Gonçalo, acho que não só essa questão da teoria da modernização, porque nós importamos teorias e queremos implementar elas num país completamente diferente, esse é um problema, né? Então, assim, acho que a gente precisa conhecer, lógico, eu sou contra essa ideia de que a gente não pode ser eurocêntrico, não, a gente não tem como não ser, acho que, assim, é uma questão da ciência, da ciência que se forma no mundo ocidental civilizado, nós não podemos ignorar, mas também não dá para trazer igualzinho e querer colocar aqui. Acho que assim, há essa questão mais conservadora vinda dos Estados Unidos,
da questão do protestantismo e tal. Eu tenho uma aluna até que fez um trabalho sobre isso, eu fui banca dela, não fui orientadora. Mas ela traz dados muito importantes, muito recentes, dos últimos 20 anos. Então, como que essa teoria chega para nós aqui, e como que ela rebate. Então, mas você vê como ela rebate enviesado, né? Torto mesmo. Então, o que a gente tem de melhor, por exemplo, da ética protestante, o espírito do capitalismo, vamos dizer assim, estadunidense, não chega aqui dessa forma. Então, a gente tem aqui uma distorção que vai colocando as pessoas mais escravizadas do que libertadas, vamos dizer assim, né? Seria necessário nós sairmos daquele paradigma racista, né, da virada do século XIX para o século XX, inclusive aquele que dizia que para o conhecimento existiria, né, vamos dizer assim, uma apreensão diferenciada, dada a cor da pele das pessoas, né, e passamos para o paradigma culturalista, né, que as ciências sociais hoje, né, vislumbra e atua de forma exemplar. Mas no Brasil, dada aquilo que a senhora coloca, da democracia racial, que inclusive a senhora fez uma crítica bastante contundente nesse sentido, mas no Brasil ainda há necessidade desse rompimento com o racismo científico da cor da pele? Não sei, eu acho que esse racismo da cor da pele a gente já consegue escancarar, né? Já não é mais um problema. Eu acho que nós temos outros racismos aqui e que são de outra natureza. É o racismo na questão econômica, é o racismo na questão cultural mesmo, é a misoginia, que é muito grave, né? Então, eu acho que, assim, tudo isso é o patriarcalismo, esse modelo de família, esse modelo que nós temos ainda muito enraizado, né? E aí que nós herdamos e copiamos dos Estados Unidos muito bem e aplicamos de forma muito... Só para vocês terem uma ideia, uma questão que se usa muito, inclusive em sentenças, a questão da família estruturada, né? Então, parece uma coisa neutra, né? Muito apolítica, assim. Esse conceito de família estruturada é criminoso, porque assim, a maioria das famílias não tem nada de estruturado. Então, pelo menos não estruturado na figura de pai, mãe, filhos, né? Uma família nuclear. E aí, assim, a gente seguia por uma família que não existe, estrito senso, mas que ela é a referência para todo mundo. Então, referência para todos, para a burocracia, para a dona Maria que mora lá no bairro da periferia. Então, assim, se você perguntar o que é a família, ela vai ter esta noção dessa família estruturada que a dela não é. Então, assim... É a questão do trabalho infantil doméstico, né, professor? Então, mas aí, só completando, então, assim, existem muitos racismos, esse é um racismo também, então, que a gente imagina, porque se nós pegarmos estatisticamente, as famílias não são compostas, na sua maioria, por pai, mãe e filhos. Famílias, na política de assistência social, eu até contribuí na formação desse conceito, que é importante, nós trabalhamos a família como arranjos emocionais possíveis. Então, vó e netos, vô e neto, tio e sobrinho, enfim, é como as pessoas, como esse arranjo consegue se dar. E depois, com a questão do LGBTQIA+, também se formaram outros modelos de família também diferentes dos modelos que a gente tinha. Então, são novas questões de racismo que vão se colocando na sociedade, né? Com certeza, tem inclusive um texto fenomenal de uma socióloga americana, Eve Swiniger, ou alguma coisa assim, no sentido da deontologia do armário, né? Da epistemologia do armário, muito interessante. Não foi. É muito interessante o texto, e sempre fala, olha, volta para o armário, é o argumento que ainda os discriminadores, né, ainda se utilizam. Mas olha só, a senhora falou no Sérgio Buarque, e aí eu me lembrei aqui da teoria das elites, né, dos elitistas, muito bem empregada por Cristina Buarque de Holanda,
né? E eles dizem assim o seguinte, que a desigualdade seria a condição necessária de toda a sociedade, falando politicamente, e a assunção política pelo poder, do poder. Então, a desigualdade seria a condição necessária de toda a sociedade, e a ideia de igualdade é inadequada para compreender os termos reais de funcionamento da política. Como a senhora vê isso? Já adianto que ela faz uma crítica contundente. Já, então, essa é a fala da teoria liberal, né? Então, assim, ela tem todo o direito de dizer. Mas, veja bem, quando a gente fala de igualdade, não é igualdade de todo mundo no topo, tá? Então, assim, é uma igualdade dentro do capitalismo, é uma igualdade do mínimo, vamos dizer assim. Se a gente pegar dois países muito próximos, o Brasil é muito desigual, o Uruguai não é tão desigual, mas nem por isso rico. Então, veja bem, então a questão da igualdade não é que todo mundo vai ter uma mansão, morar em Punta del Este, naquelas casas de uma quadra, não é isso. É que todo mundo vai ter casa. É diferente. Então, assim, mas essa é a ideia. A ideia liberal, realmente, ela tem muita dificuldade com qualquer princípio de justiça social. Então, em função dessa dificuldade, então, que eles advogam que a justiça social não é inerente à sociedade, que somos diferentes, né? Então, eu até faço uma brincadeira com meus alunos, eu falo, olha, nós mulheres, então, se não nascemos ricas e não casamos bem, ferrou, né? Porque a gente ganha menos no mercado de trabalho. Então, assim, essas questões colocam a perspectiva da igualdade como inexistente, como se naturalmente inexistente. E veja bem, no sistema capitalista, quanto mais iguais nós formos, melhor será viver nesse país. Por que é melhor viver nesse país de iguais? Nós corremos inúmeros riscos em função da desigualdade. Não estou falando só da violência urbana, da violência rural, que a gente tem vivenciado também. Questões de diversas naturezas nos colocam, a situação de desigualdade, colocam em risco a vida de todos, então, de todas as pessoas. Vou dar um exemplo bem burguês, né? Então, que é do meu lugar também nessa sociedade. Quanto menos a escola funcionar, menos as pessoas vão aprender a ler uma descrição de um produto de limpeza. Então, vejam bem o que a desigualdade educacional e econômica nos coloca todos em risco. Então, se nós não limpamos o chão, alguém limpa. E se alguém que limpa não sabe ler a descrição de uso e as propriedades de um produto, estamos em risco, sabe? Então, assim, esse é um exemplo de inúmeras outras questões que também estamos em risco em função da desigualdade. E aí, assim, por isso que falar de igualdade não é se apropriar de uma teoria marxista. Eu não quero a revolução, eu nem sou comunista, nem marxista, não vou deixar ninguém morar na minha casa, que é grande agora, e meus filhos nem moram mais aqui, mas, assim, a gente tem que ver que isso não é ruim para o capitalismo. Isso é bom. Então, quanto menos desiguais nós formos, melhor para todos nós. Então... Tá certo, professor. Aproveitando essa assertiva com relação à desigualdade, muito bem colocada pela senhora, é natural que o liberalismo econômico e político procura novos princípios e nova razão dentro da racionalidade, né, que dê fundamento à sua própria inovação, né, à sua própria criação. E aí eles falam em liberdade e tudo mais, mas é possível falar em classe social, e eles estão a dizer que existe uma nova classe social que engloba a modernidade, o princípio da modernidade, da tecnologia e tudo mais, mas é possível falar em classe social que não restrinja a autonomia e a liberdade de seu membro?
Não, eu acho essa teoria quase pós-moderna não vai se sustentar por muito tempo. Nós não temos uma nova classe social em função das novas tecnologias, tá? A classe social continua a mesma. Acho que há uma maquiagem aí para uma classe trabalhadora que já existia. Ela só tem um novo formato, né? Falar de classe social, antes de tudo, a reprodução, segundo os modernos, vamos dizer assim, analistas sociais, antes de tudo, a reprodução de privilégios, sejam eles positivos ou negativos. Agora, a possibilidade de aprendizado, professor, efetivo na escola requer a existência anterior de ambiente doméstico, né? E que esse ambiente seja salutar desde a mais tenra idade, de estímulos emocionais e morais. Acontece que, para a classe média, e aí ela é privilegiada nesse sentido, esses estímulos são invisíveis. Como criar uma consciência de classe nesse sentido e a necessidade não de reprodução, mas de mudar este forte paradigma? Então, doutor Gonçalo, aí entra uma questão que a gente trata na educação, que é o ethos, né? E aí, o ethos é a capacidade de uma criança se apropriar. Por exemplo, alguém que foi de avião para a Disney, quando ela for estudar geografia, ela vai compreender muito melhor que há um oceano, que há um oceano Atlântico, que é um país, o que é um outro país, que fala um outro idioma. É diferente de uma criança que nunca saiu do seu bairro, que ela vai compreender a geografia muito abstratamente. Então, porque ela não tem uma referência. Ela não tem uma referência de pais que leem, ela não tem pais que assistem jornal. Hoje, que a gente não lê mais o jornal impresso, mas lê nas mídias, né? Então, essa compreensão, ela vai... Eu nunca sei se é de encontro ou ao encontro, mas ela vai bater de frente com o princípio da meritocracia, né? Então, ela vai ter encontro. Vai ter encontro com o sentido da meritocracia. Por quê? Porque a igualdade formal, ela não se realiza. Ela não se realiza porque é um milagre alguém sair de um bairro pobre de pais analfabetos e alçar uma boa carreira, por exemplo, no judiciário. Então, por quê? Porque não teve isso. E aí, não é uma questão porque não quis estudar, porque não sabe estudar, é porque as condições são muito diferentes. Então, e a gente não muda essas condições da noite para o dia. A escola ainda não é boa o suficiente, nós sabemos disso, ela só é mais inclusiva no número de alunos. Isso aumentou nos últimos anos, realmente, mas ela não é melhor e não consegue ser melhor porque a gente tem a desigualdade entre estudantes, né? Entre professores, entre pais, entre as famílias. Então, há uma desigualdade generalizada entre esses diversos setores. Então, como que a gente vai pensar numa igualdade? E aí eu vou entrar até num outro tema muito criticado pelos liberais, que são as cotas, e as cotas realmente elas não resolvem, mas a gente precisa delas. As cotas não vão resolver uma desigualdade que já vem acumulando de gerações, mas ela pode ser um começo. Então, certo. É nesse sentido que as cotas seriam um começo. E aí, assim, lógico que quando os alunos, por exemplo, a minha experiência na universidade, os estudantes que entram pelas cotas, no decorrer do curso, isso vai mesclando, a gente nem percebe lá pelo quinto semestre quem é o aluno que veio das cotas. Assim, alguns casos raros ficam mais evidentes, mas na maioria das vezes isso vai se colocando, porque também as novas tecnologias colocam esses estudantes em outras situações. Mas tudo isso que a gente está falando é desigualdade social. E aí, quando a gente resolver pelo mérito, a gente não resolve, porque o mérito não funciona. Então, o mérito não funciona mesmo. E aí não é porque uma pessoa, eu quero ser bacana, eu vou estudar muito. Alguns furam a bolha,
mas a maioria não fura a bolha. Então, mas uma família de analfabetos que tem filhos, que já tem o 2º grau, que tem netos na universidade, vira a chave dessa família. E aí ela vai conseguir mudar isso numa 3ª ou numa 4ª geração, o que já é alguma coisa. Vai mudar. A classe média, como a senhora muito bem ponderou, ela se vê como elite, né? E há aí um alto engano, assim como outras classes se veem como elite, classe do judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, e assim sucessivamente, um alto engano que dificulta, de alguma forma, a consciência de classe. E aproveitando, já que a senhora tocou no assunto do judiciário, o juiz é acessível à sociedade? O juiz tem compromisso com a sociedade? Olha, essa pergunta de vocês cá para nós, hein? Vou responder assim, não sei, não conheço juízes, mas estou brincando, não é isso. Eu quero fazer uma reflexão. Não sei se os juízes são sensíveis à sociedade ou se eles são acessíveis, mas eu acho que eles têm muita dificuldade nesse sentido. E aí eu vou desenvolver meu raciocínio, por quê? Que eu acho que isso... É que, assim, nós tivemos, assim, com a ideia dos direitos humanos, pensando, assim, da Revolução Francesa para cá. A ideia dos direitos humanos trouxe o princípio da igualdade, e essa igualdade substantiva, não formal só que aí, assim, quando a burguesia se adona no século XX como classe revolucionária, que destrói o feudalismo e impõe um outro modelo civilizatório, ela não quer mais saber dessa história de igualdade. Essa história de igualdade ficou muito difícil, porque vai contra, por exemplo, o liberalismo, o capitalismo, a ideia de igualdade ela é contrária. Então, ela só pode existir como igualdade jurídica, formal. Substantiva, não. Então, o que aconteceu? Por que eu acho que os juízes têm alguma dificuldade? Porque o ordenamento jurídico não permite. E, assim, juízes são formados dentro de uma perspectiva positivista, na objetividade e neutralidade das ciências biológicas, né, transposta para as ciências sociais. E aí, assim, eles aprendem quando estudantes e reproduzem isso, e é assim que funciona mesmo, um positivismo jurídico que eles só veem interpretar a norma e aplicar. E interpretar a norma e aplicar, sem análise moral ou de legitimidade, coloca para eles uma questão muito difícil, e para elas, juízes. Por quê? Porque engessa. Então, quando engessa, não é possível sair muito dessa perspectiva. Se a gente pegar a Constituição de 88, que é a Constituição que mais se debruça nos direitos fundamentais, que traz a perspectiva dos direitos sociais, ela não afirma peremptoriamente esses direitos, ela indica. Então, assim, se a gente poderia falar que os juízes e as juízas não são acessíveis, mas eles não são acessíveis para algumas questões dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, porque das questões dos direitos civis, dos próprios direitos políticos, é acessível, os juízes são acessíveis, sim, sabe? Eles conseguem dar conta desse recado. Por quê? Porque está lá na norma. Então, eles têm um respaldo para poder agir. O professor Boaventura Souza Santos, ele tem um artigo interessante, lá de Coimbra, que ele vai dizer que o judiciário começou a trabalhar com demandas de direitos sociais a partir da segunda metade do século XX. Então, começou a trabalhar com essas demandas. Então, olha como que é recente isso. Mas o ordenamento jurídico, ele não é aberto. Por exemplo, a ideia dos direitos humanos, ela é uma ideia prescritiva. Então, assim, ela deveria ser aceita, mas ela não é colocada assim. Vou dar um exemplo. E nós temos mais um agravante para os juízes aqui, no Brasil, e as juízas.
o nosso formato do Estado Democrático de Direito, né? Então, esse é mais um agravante. Por que que eu coloco isso como um agravante? Porque, além do ordenamento jurídico dificultar imensamente na norma o acesso aos direitos sociais, os direitos fundamentais, os direitos da dignidade humana. Porque quando eles assumem uma visão individual, aí acontece. Quando eles assumem uma feição coletiva, aí eles travam. Então, não é uma questão do juiz ser acessível, eu acho que, assim, é o ordenamento jurídico que, eu vou usar um termo aqui, engessado, né? Muito colocado assim. Eu imagino que eles devem sofrer também com essas situações, porque como que você faz quando você vê uma situação que deveria agir assim, mas o ordenamento jurídico não te respalda para essa ação? Então, por isso que eu não quero fazer um julgamento assim individual, porque eu não os conheço, mas eu acho que assim, a gente fazer uma análise da questão jurídica mesmo, dos direitos sociais, que é a minha área, que é a área que eu trabalho, então eu acho que aí tem um problema. E a questão do Estado Democrático de Direito, também eu coloco isso como um problema, e o doutor Marcos me ajudou muito com as questões do próprio Canotilho, né, que discutiu comigo várias vezes essas proposições, que, assim, um Estado de Direito em relação aos direitos sociais, por exemplo. No Estado de Direito, a pessoa, como está na nossa Constituição, a saúde é um direito de todos, ponto. Tá, a saúde é um direito de todos, ponto. Mas não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Porque nós temos um Estado Democrático de Direito que é louvável, que faz uma arquitetura institucional onde uma política pública como a da saúde, ela tem gestão, controle social e financiamento, e estas instâncias é que vão delimitar prioridades e formas de gestão. Então, não ela precisa cumprir várias dessas questões. Por exemplo, a dona Maria dá um chilique na frente do pronto-socorro, não é garantia de direito. Tá? O rapaz que fica xingando a saúde num programa de televisão, ele não faz controle social. Controle social se faz por conferências, fóruns, Ministério Público e os conselhos. E os conselhos desde o nível da União, do Estado e dos municípios. Então, este ordenamento é muito interessante, mas se vocês olharem bem, ele não tem uma interface, uma questão mais próxima na questão do judiciário para esses direitos coletivos. Então, a Defensoria faz esse papel, o Ministério Público, mas, assim, fora as questões de judicialização e juridicialização, não há essa interface. Acho que é uma questão que a gente ainda precisa aprimorar, né, para poder dar conta. Por isso que eu não quero responder, assim, individualizando, mas eu acho que passa por essas questões. Pois bem, finalizamos aqui mais um encontro do Magistratura e Sociedade. Um proveitoso diálogo com a professora pós-doutora Liliane Capilé Charbel Novaes. Obrigado, professora, pela sua gentileza em participar do programa. Aproveita o momento, melhor dizendo, para a senhora fazer as considerações finais. Eu quero agradecer o convite, doutor Gonçalo, desembargador Marcos Machado, quero agradecer imensamente o convite, espero ter contribuído com as discussões que vocês colocaram, e assim, quero dizer que eu espero que seja uma primeira de muitos outros encontros e diálogos, esses diálogos tão importantes, e assim, se eu não disse em nenhum momento, eu acho tão importante essa ideia de democracia, acho que é muito importante a gente pensar o papel do judiciário na democracia, esse papel tão importante, porque se nós não tivermos o judiciário, a gente perde qualquer perspectiva civilizatória. Então, essa é uma questão. Lógico que essa equivalência dos poderes, esses pesos e contrapesos, né, previsto, ela é extremamente importante.
Mas, assim, eu quero lembrar que a história, ela não dá saltos, ela vem aos poucos e nem é num crescente. Ela pode ter recuos, ela pode ter avanços, e eu acho que, assim, o judiciário tem crescido nesse sentido do diálogo com a sociedade de muitas formas. Então, acho que isso é importante, esse diálogo e a existência desse poder nos coloca numa situação mais confortável. Quanto mais forte for o judiciário, melhor nós, a sociedade civil, estaremos na segurança jurídica, na segurança material, na segurança da dignidade humana. Então, eu quero agradecer muito essa participação e espero ter contribuído e estou à disposição. Muito obrigada. Com certeza, professora, contribuiu muito. Desembargador Marcos Machado, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. A palavra está com Vossa Excelência para as considerações finais. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade ímpar de estar aprendendo. Não tenho nem coragem de discutir tantas categorias do pensamento humano, do Estado, e, sobretudo, da sociedade civil. Mas eu queria deixar uma mensagem aos colegas que assistiram ao programa, que realmente não acaba aqui a participação da professora Liliane. A professora Liliane é professora da escola da magistratura da AMAN. Já esteve comigo quando lá diretora e voltou. E está realizando cursos na área de formação de servidores para que nós possamos ter uma participação no processo político, na capacitação dos servidores do Executivo, em especial do Legislativo, que há um convênio para que possamos capacitar esses servidores, assessores parlamentares, em especial na área do direito social, que ela também domina nessa vertente que ela tem de conhecimento de toda a concepção da sociedade, não só pela política social que ela desenvolve, mas também pela história, domínio dessas duas ciências afins ao direito. E eu quero crer que nós podemos já pensar nisso, professora Liliana. Nós temos um grupo de estudo também. Esse é a primeira oportunidade, diretamente na nova gestão da ESMAGES, de tê-la, mas quero já lhe antecipar que virá um convite para um diálogo, como a senhora sempre deixa claro, que é o melhor instrumento de comunicação, de aproximação, de desenvolvimento, com respeito das opiniões. Nós queremos tê-la também no grupo de estudo que forma as duas escolas, a escola da AMAN e a escola do Tribunal, que hoje nos oferece a oportunidade de realizar esse programa. Um agradecimento, então, por essa oportunidade e a expectativa de tê-la oportunamente uma outra edição de estudos conosco. Obrigado. Agradeço a toda a nossa equipe técnica e até o próximo programa.